Olá, telespectador da TV Câmara, canal 61.3. Estamos de volta com o programa Agora é Lei, depois de um bom tempo parados. Eu queria pedir desculpa à audiência por essa paralisação, mas foi por conta aqui dos trabalhos da Câmara e de agendamento entre nós e o convidado anunciado, Dr. Marco Gracinelli, que gentilmente atendeu o nosso convite para falar um pouco para nós sobre direitos trabalhistas. Olá, Dr. Marcos, é um prazer tê-lo aqui na TV Câmara, no programa Agora é Lei. Prazer é todo nosso, temos aberto esse canal aí, estando esse canal aberto aí, para que a gente possa falar um pouco do direito do trabalho. Queria iniciar cumprimentando meu amigo Daniel, todos os telespectadores. Gostaria de parabenizar a presidência da Câmara por essa bela estrutura, essa bela iniciativa e uma forma dos munícipes estarem interagindo com assuntos de interesse da coletividade. Prazer, agradeço o convite. Bom, nós havíamos anunciado a presença do Dr. Marco Gracinelli no programa anterior, né? E para aqueles que vinham acompanhando, nós recebemos algumas perguntas pelo e-mail do programa Agora é Lei, agoraelei@camaracis.sp.gov.br. Nós vamos começar então prestigiando essas pessoas que encaminharam as perguntas. Primeiro, o Caio Augusto Pereira Maprim, obrigado ao Caio, que mandou a sua pergunta. Ele é de Cândido Mota, mas trabalha em Assis há 1 ano. Não disse a empresa, né? Não, que ele trabalha e nem em que área ele trabalha. Ele pergunta ao nosso convidado: se o feriado cair no dia da minha folga, eu perco a folga? É uma pergunta bastante interessante e mais interessante ainda porque é uma dúvida que no nosso escritório a gente vê essa pergunta várias vezes, porque a nossa região ela tem um costume do trabalho no conhecido 5 por 1. O 5 por 1 é aquela folga que ela não ocorre a cada 6 dias, sempre é o domingo, e sim ela ocorre a cada 5 e ela vai retroagindo. Então, o funcionário que teve folga no sábado essa semana, a semana que vem ele vai ter na sexta, na quinta e assim por diante. Bom, e aí, então a pergunta do telespectador é no sentido, eu tive folga, a minha folga vai ser na quinta-feira e 7 de setembro cai na quinta-feira. Bom, e daí então, como é que eu vou fazer? Eu perdi meu feriado? Não, não é que você perdeu. Se você estivesse trabalhando no sistema 6 por 1 e o feriado 7 de setembro caísse no domingo, você não ia perder ele. Ia simplesmente coincidir o feriado de 7 de setembro, ou qualquer outro feriado, estou dando exemplo de 7 de setembro, com o domingo. No caso seu, coincidiu com a sua folga. Isso não gera para você folga em dobro, o que não pode acontecer é o patrão trocar essa folga. Então, quer dizer, você teve o feriado coincidente com a sua folga semanal remunerada. Então, você não tem nada além da folga, por a sua folga cair no seu 5 por 1. Bom, agora a pergunta da Nayara Renzi. Terminei minha licença maternidade, sou subgerente de produção. Quando voltei, minha chefe havia me mudado de sala e passou várias das minhas funções para outra pessoa. Me deu um computador velho e passou o que eu usava para esta mesma pessoa. Agora anda cobrando funções que antes não eram minhas. O que posso fazer para ter minha rotina normal de trabalho sem sair da empresa? Essa pergunta também é uma pergunta muito oportuna e que, infelizmente, nos dias de hoje, ocorrem com muita frequência. A mãe, após ganhar o seu filho, ela tem garantido o seu período de estabilidade, isso, na grande maioria, é respeitado, só que quando ela volta, infelizmente, as más empresas, elas arrumam alguma forma de perseguir o funcionário, até que ele se veja numa situação de que ele não suporte mais estar com essa perseguição e venha pedir a conta. Isso é bastante constrangedor e o direito do trabalho está aí para coibir esses atos. Então, essa pergunta dela envolve uma série de questões. A primeira questão é que o contrato de trabalho ele é bilateral. O contrato de trabalho, uma vez firmado, independente se ele está escrito
ou apenas ajustado verbalmente, ele não pode ser alterado até que as duas partes digam, isso vai ser bom para nós. Então, se hoje eu fui colocado fazendo uma função, essa minha função não pode ser mudada até que eu e o meu empregador, eu empregado e o meu empregador, não cheguemos a um denominador comum para alterá-la. Então, alteração de função é contra a lei se ela for unilateral. Outra coisa que ela nos relata e que também, infelizmente, nas más empresas isso acontece. Foi tirado o computador dela, foi dado a outra, foi tirado o cargo dela. Isso daí caracteriza claramente uma perseguição. E a perseguição, ela pode, ela está ferindo o contrato de trabalho, a obrigação do empregador, e ela pode ser objeto de uma rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? Se o empregado não está suportando mais aquela pressão, ele pode ir na justiça e pedir que o seu contrato de trabalho acabe e que o patrão pague todas as verbas como se ele estivesse sendo mandado embora. Então ele vai ter direito ao fundo de garantia, à liberação do fundo de garantia, aos 40%, ao seguro-desemprego e a todas as outras verbas decorrentes da despedida, mesmo o empregado pedindo. Outra coisa que nesse caso dela vai gerar é a indenização moral, porque essa situação que o patrão colocou ela é uma situação constrangedora para ela, para a família, no ambiente de trabalho, e o fato de ser mãe, o empregador teria que estar apoiando ela, concedendo os intervalos para amamentação, etc., todos os outros direitos ligados à gestante, à mãe. E, pelo contrário, ele aqui está colocando situações para que venham a coibir ela. Então, isso daí também, ela tem direito a uma indenização moral. Marcos, nós sabemos que quem não é visto não é lembrado, né? Será que essa situação decorre muito do fato da licença maternidade? Claro que é um direito, uma coisa indiscutível, mas como ela se prolonga, a vida da empresa acaba se reajustando sem aquela pessoa e não acaba sendo uma coisa natural isso? Como a empresa faz para trabalhar isso na cabeça daqueles empregados que ficaram lá sem aquela pessoa por um longo período, 6 meses, né? E depois ela volta e aí ela acaba sendo colocada, já tem alguém no lugar dela, porque aquela função tem que ser feita. Como a gente pode trabalhar isso assim, na sua visão? Isso já é previsto em lei e é possível o empregador estabelecer um contrato de trabalho por prazo determinado. Bom, a nossa telespectadora, a Nayara, ela precisou sair, ela se afastou para ser mãe. Durante esse período de 6 meses, de 5 meses, de 4 meses, o empregador, se ele não tiver no quadro dele uma pessoa, é previsto em lei. Ele não está gastando nada com essa funcionária, porque quem está pagando ela é o INSS. Ele pode, aquele salário dela, contratar uma outra pessoa e com contrato por prazo determinado. Ao término, quando ela voltar, ele não tem que dar aviso prévio para essa pessoa e ele não tem que pagar 40%, porque é contrato por prazo determinado. Então, a lei já antecipou essa situação colocada e ela permite a contratação por prazo determinado para substituição de outro empregado. Agora, o que não pode é ela não ter garantido o que ela tinha no seu retorno. A empresa tem que fazer as adaptações necessárias, a empresa tem ferramentas legais para contratação sem aumentar o custo dela e ela tem que ter garantido no retorno. Então, o direito do trabalho, já prevendo isso, autoriza o contrato por trabalho por prazo determinado para essas situações. Agora a pergunta do Bruno Mendes Rebouças, que ele trabalhava em uma empresa de manufatura de álcool, bebidas alcoólicas. Estou pensando em entrar com a trabalhista, pois a empresa parece que vai fechar.
Ouvi conversas dizendo isso. Sou misturador, mas trabalho fora do horário ajudando no conserto de máquinas, pois sempre dão defeito e não tem equipe de manutenção. Isso é desvio de função? E o que dá em termos de acerto trabalhista, em termos de indenização? É assim, essa pergunta sua nós temos que dividir ela em duas partes. A primeira é a sua dúvida se você pode entrar na justiça com um processo na Justiça do Trabalho, mesmo você estando trabalhando. Bom, só pelo fato da empresa não estar boa de sua saúde financeira, isso não gera direito nenhum a você. O que gera direito a você, e você pode entrar na Justiça do Trabalho, é se por causa dessa má situação financeira que a empresa vem enfrentando, ela deixou de pagar alguns direitos seus. Se ela deixou de pagar algum direito seu, mesmo trabalhando, você pode entrar com processo. Nosso escritório tem vários processos de trabalhadores que estão com o contrato de trabalho intacto. Tem um problema pontual, ele está reclamando aquele problema, mas a empresa é boa para ele continua trabalhando normalmente e está resolvendo aquele problema lá. Então você pode entrar, se tiver algum direito seu ferido, você pode entrar sim trabalhando, não pelo fato da empresa estar em situação financeira ruim, mas pelo fato dela estar descumprindo algum preceito legal. A segunda parte da sua pergunta diz que você está trabalhando fazendo manutenção. E me parece aqui que você diz que isso é fora do horário. Então, o fora do horário, você tem direito à hora extra. Agora, nós temos que fazer uma diferenciação entre desvio de função e acúmulo de função. O desvio de função é quando você foi contratado para uma determinada função, como você diz, você era misturador, e aí você vai fazer um outro serviço. Esse outro serviço, em desvio de função, você só, como eu tinha dito na pergunta anterior, o contrato de trabalho ele é bilateral. Se você não aceitar, o patrão não pode punir você. Você pode ir fazer. Bom, aí o que gera esse desvio de função? O patrão está tendo um lucro com esse desvio de função seu. E esse lucro, ele tem que ser indenizável para você, sob pena dele estar se locupletando em cima do seu trabalho. Então, você tem esse direito. Agora, o acúmulo de função. Um acúmulo de função que a gente normalmente vê é o frentista caixa. Por que o frentista caixa? Porque na norma coletiva dos postos de gasolina e dos trabalhadores em postos de gasolina, ele é previsto o pagamento pela pessoa, além de abastecer, ser caixa. Isso daí é o acúmulo de função, porque ele faz duas funções. O radialista que opera a mesa e é locutor, ele também tem acúmulo de função. Esse acúmulo já é por lei. Então, são coisas diferentes, desvio de função e acúmulo de função. O seu caso aqui, pelo que você nos colocou, é um caso de desvio de função, ele tem que ser indenizado, não que o acúmulo não tenha. O acúmulo, ele não é indenizado, o acúmulo, ele é pago um adicional, ou por norma coletiva estabelecida, ou por lei. Norma coletiva, exemplo, frentista. Lei, exemplo, o locutor e operador da mesa de som. Então, acho que dentro da medida aí a gente explicou essa dúvida dele. Marcos, a situação das domésticas no Brasil, né, sofreu uma mudança em relação aos direitos trabalhistas há algum tempo atrás. E ainda, apesar de já ter um certo período que isso ocorreu, ainda gera muitas dúvidas. A gente poderia falar um pouco sobre essa nova situação das domésticas no Brasil. A gente vai fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Ok.
gente, está no ar a vacinação contra a gripe. Atenção, gestantes, mães do pós-parto, crianças de 6 meses a 5 anos, doentes crônicos, pessoas especiais e idosos. Ué, gente, cadê o idoso? De 30 de abril a 20 de maio, vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde. Como é que é? O idoso está aqui no palco? Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta com o programa Agora é Lei, com o Dr. Marco Gracinelli, especialista em Direito do Trabalho. Estamos falando agora sobre a nova condição das domésticas com relação ao direito do trabalho. Há um tempo atrás, as domésticas tiveram um rol de direitos ligados à sua condição. E o Dr. Marcos vai falar um pouco para nós sobre essa nova situação jurídica das empregadas domésticas. Eu acho que esse daqui, embora já é um tema, empregada doméstica é um tema intercorrente na maioria das famílias. Por quê? Porque ou eu tenho dentro da minha casa, eu que trabalho fora, ou eu tenho uma diarista, ou eu preciso de alguém para me auxiliar. Então, sempre em toda residência que trabalha marido e mulher fora, eles vão precisar de alguém que auxilie eles, de uma forma ou de outra, para olhar um filho. Então, esse assunto eu acredito que esteja dentro da maioria das residências dos casais que trabalham fora. E hoje, em decorrência da vida que nos foi imposta, a maioria dos casais trabalham marido e mulher fora e sempre estão precisando de um auxílio. Então, como sugerido pelo Daniel, o entrevistador, eu vou começar falando de quem é doméstica e de quem é diarista. Isso daí era uma dúvida e gerava discussões mil até a entrada em vigor da Lei Complementar 150 de 2015. Por quê? Tinha decisões que entendiam que 3 dias de trabalho não gerava vínculo de emprego, tinha decisões que 2 dias não gerava, tinha decisões que 4 dias, quando não era dia fixo, também não gerava, tinha decisões de toda sorte. Então, isso daí gerava realmente uma instabilidade, porque não trazia uma segurança para o empregador doméstico. O empregador doméstico é aquele que, de regra, não tem lá o seu departamento pessoal, seu setor jurídico para estar pedindo informação, e isso realmente dificultava, a gente entende. Só que agora, com a Lei Complementar 150, pôs um ponto final nessa questão. O texto de lei começa dizendo que é empregado doméstico todo aquele trabalhador que trabalha mais de 2 dias em uma residência. Então, até 2 dias, ele não é empregado doméstico, ele é diarista. Mais de 2 dias, ele é empregado doméstico. Bom, se é empregado doméstico, ele entra em todas as regras. Eu tenho que registrar ele no prazo de 48 horas do primeiro dia que ele começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar hoje. Ele não pode iniciar o trabalho em casa se ele não trouxer toda a documentação, carteira de trabalho e tudo mais que eu vou precisar para fazer o registro. Eu tenho 48 horas para registrar ele e, nesse mesmo prazo, devolver a documentação. Bom, então, só fazendo um parênteses, se ele trabalha 2 dias por semana, eu não tenho a responsabilidade do registro dele, ele não tem um vínculo comigo. O dia que ele não puder ir, ele pode faltar, eu não posso fazer uma cobrança nele, porque eu não sou empregador, eu não sou patrão dele, e sim é um trabalho esporádico que eu posso fazer. Olha, você está faltando muito, eu vou pegar outro, mas eu não posso ter uma punição sobre ele. Então ele trabalha lá 2 dias, trabalha na terça, trabalha na quinta. Se ele faltar na quinta, ele não vai sofrer punição, ele não posso fazer nada, eu simplesmente não vou pagar o dia dele que eu combinei. O dia dele não é acrescido do domingo, eu só pago aquele valor. Agora,
voltando a quem trabalha mais de 2 dias, para quem trabalha 3, 4, 5 ou 6 dias por semana, que precisa ser registrado, esse é um empregado normal. Então agora vamos conversar um pouco dos direitos que o outro trabalhador já tinha, mas que foi implementado para o empregador doméstico. Você teria alguma dúvida pontual ou posso ir conversando aqui? Uma coisa que você falou com relação ao registro, né? Que mecanismo o empregador tem? Porque eu já vi acontecer isso, de você... você disse do prazo de 48 horas, né? Aí a pessoa, o empregador, você traz lá os documentos para fazer o registro, a pessoa não leva. Isso passa, às vezes, um mês, alguma coisa. Como fica essa situação e como o empregador deve agir para cobrar isso do empregado sem ter aí mais um problema para ele numa eventual reclamação? Essa é uma questão assim, pontual, porque vários casos aparecem no escritório e falam assim, mas eu não registrei porque ele não me entregou a carteira. Eu pedi a carteira, como é que eu faço? O juiz tem que entender isso. Infelizmente, isso daí é obrigação do empregador. Então, o que a gente diz é assim, você, para a hora que você for, o empregado doméstico é um empregado como qualquer um outro, hoje com todos os direitos garantidos. Então, você também tem os seus direitos, você tem que tomar algumas precauções. A hora que a pessoa foi lá e falou qual que é a primeira pergunta que você vai fazer para ela, saber se ela tem as aptidões de empregado doméstico, se sabe fazer o que você está precisando, seja na cozinha, seja na limpeza, seja no que for. Qual é a segunda pergunta que você vai fazer para ela? Cadê os seus documentos? Eu não tenho. Bom, então você não pode começar hoje, você só vai poder começar a trabalhar o dia que você trouxer para mim todos os documentos. E se por um acaso tiver algum contrato que começou e você não sabia, pede para ela parar se ela não trouxer o documento para você hoje. Isso é obrigação patronal e não cabe como defesa na Justiça do Trabalho dizer que eu pedia a carteira e ele não queria ser registrado. Isso é obrigação legal. Então, o conselho nosso no ato da admissão, ele só começa a trabalhar se levar a carteira de trabalho. Se não levar a carteira de trabalho, não permita que comece a trabalhar. Você falou que o contrato de trabalho ele pode ser por 3 dias, né? Que até 2 dias não há o vínculo, né? A partir daí há. Então, vamos entender que um empregado trabalha por 3, outro por 4, outro por 5. Como fica a questão salarial aí? Pode haver uma diferença de salário? Não haveria, sei lá, uma vantagem para quem trabalha 3, porque nós sabemos que ninguém pode ganhar menos que o mínimo, né? Como fica essa situação? Também uma questão uma questão que gera bastante dúvida, essa daí. A pessoa não pode ganhar o mínimo, mas o mínimo ele não é só salário mínimo mensal. O mínimo ele tem salário mínimo hora e salário mínimo dia. Como é que eu apuro isso? Eu pego o salário mínimo, se ele for trabalhar por dia, eu pego o salário mínimo, eu divido por 30, multiplico pelos dias que ele vai trabalhar e acresço o descanso semanal remunerado. Então, a pessoa vai receber, sim, menos do que o salário mínimo. Por exemplo, a pessoa que trabalha 3 dias, porque o salário mínimo é para trabalhar 6 dias na semana, 44 horas. Se a pessoa trabalhar 22 horas, vamos fazer a conta fácil aqui, se ela trabalhar 22 horas, ela vai receber meio salário mínimo. Isso é legal, porque a lei do empregado doméstico ele permite que ele seja contratado por hora, por dia ou por mês. Sempre sabendo que o domingo tem que ser remunerado. É lógico que na proporção. Então, quer dizer, o domingo para quem trabalha 6 dias na semana vai ser de 1 dia. Para quem trabalha só 3 dias, vai ser proporcional a meio dia.
Então, essa contratação pode haver. Então, foi boa essa pergunta porque esse estigma tem. Ué, mas a pessoa não pode receber menos que um salário mínimo? Ele não está recebendo menos que um salário mínimo. Ele está recebendo um salário mínimo proporcional aos dias trabalhados. Interessante. E o fundo de garantia das domésticas sofreu alguma alteração em relação ao fundo de garantia dos outros trabalhadores? Há alguma diferença? Como que... Sim. Hoje em dia, eu costumo dizer que a informatização ela vem nos auxiliando muito e vem trazendo ferramentas que acaba administrando para nós questões que antes a gente tinha que gastar com escritório e o empregador, ele por si só, ele não tem como pagar o empregado e ainda pagar um escritório para administrar a empregada. Hoje o governo disponibilizou o E-Social. E-Social, ele é um programa que encontra no site do governo, só você colocar nesses programas de busca, seja qual ele for, E-Social, você vai encontrar ele. E lá você faz o registro do seu empregado. Quando você faz o registro do seu empregado no programa, ele já vai gerar para você o contrato de trabalho, você vai informar se é por 3 dias, por 6 dias, ele vai gerar o contrato de trabalho, vai gerar a carga horária, você vai conseguir imprimir o cartão de ponto lá, e lá vai gerar para você, a partir das bases salariais que você lançou, o pagamento do INSS e o pagamento do Fundo de Garantia. Uma coisa que aparece bastante dúvida é a respeito de, bom, se eu pago o Fundo de Garantia, quando eu for ter que mandar ele embora, ainda vou ter que pagar aqueles 40% que todos os outros empregados têm. Então, a questão é, o empregado doméstico tem direito aos 40%, só que você já paga mensalmente esses 40%. Por quê? Além do fundo de garantia que você paga mais 3,2%, que já vem embutido, você não precisa fazer o cálculo, você já paga mais 3,2% sobre o salário dele, que é referente aos 40%. Então aí a pergunta do Dr. Daniel, e se a hora que eu for mandar ele embora, eu tenho que pagar os 40%, eu tenho que pagar alguma coisa a mais? É diferente do outro empregado? É diferente dos demais empregados. A hora que você mandar ele embora, você não tem que pagar nada a mais de fundo de garantia, porque você já veio pagando mensalmente 3,2%, que é referente aos 40%. Bom, e daí se ele pediu a conta, como é que fica esse dinheiro que eu já paguei? Se ele pedir a conta, aí ele não vai ter direito a sacar o fundo de garantia. E você vai sacar para você esse valor dos 40%, que é equivalente aos 40%, que seria da despedida se você mandasse ele embora. Então, quer dizer, o empregador pode ficar sossegado que a hora que ele mandar ele embora, não vai ter que pagar nada mais. E se o empregado pedir a conta, ele vai receber esse dinheiro que ele foi depositando previamente. Ah, bom, mas e se a rescisão for por culpa dos dois? Aí o patrão levanta metade e o empregado levanta metade. Outra questão também é que ele agora passa a ter direito ao seguro-desemprego que antes não tinha. Então, com o depósito do fundo de garantia, a hora que o empregado doméstico é dispensado, ele goza, igual o outro trabalhador, do direito do seguro-desemprego. Só para as pessoas se situarem, como seria essa despedida, essa rescisão por culpa recíproca, culpa dos dois? Por exemplo, numa rescisão indireta, se o patrão começa a atrasar salário e o juiz entende que isso daí foi motivado por algum dano que o empregado causou e aí teve dano no patrimônio do empregado e ele atrasou o salário, o juiz pode entender que a culpa da rescisão foi dos dois. Aí então, que a culpa é recíproca, aí então cada um levanta metade da multa do fundo de garantia. Esse é um dos exemplos. Entendi. Com relação ao contrato por tempo determinado, é possível esse tipo de contrato na relação trabalhista doméstica? E também, como fica a rescisão nessa questão? Uma outra dúvida que a gente recebe no nosso escritório pergunta
sobre isso daí. Bom, eu não conheço a empregada doméstica, ela nunca trabalhou para mim. Tenho referência de uma amiga, tenho referência de um conhecido, mas eu não sei se ela vai se adaptar. E aí eu vou contratar ela e depois, como é que fica? Se eu não gostar. E do empregado, a mesma coisa. Eu nunca trabalhei para esse patrão, não sei se o volume de serviço é compatível com a minha força. E se eu trabalho lá um mês e não gosto do serviço, como é que fica? Eu vou ter que pedir a conta e pagar aviso para ele? Não. O empregado doméstico também é permitido o contrato de experiência, que é contrato por prazo determinado. É permitido as outras modalidades também, como para substituição de uma empregada grávida, também eu posso contratar por prazo determinado. Mas vamos ficar no contrato de experiência. O contrato de experiência, eu posso contratar ele até 90 dias. Normalmente, e a gente aconselha as duas partes, tanto empregado como empregador, que se faça um contrato pela metade de 45 dias, com possibilidade de se prorrogar por mais 45. Pode ser 30 mais 30, por quê? 45 dias ou 30 dias é um tempo razoável para eles se conhecerem, tanto o empregado saber se ele vai dar conta do serviço, e como do patrão saber se o serviço prestado está contento. Chegou no final desse prazo, 30 dias ou 45, eu ainda não sei se vai dar, seja um ou outro. Eu posso prorrogar por uma vez. Então, se 45, eu chego até 90. Chegou no 90, não está bom. Pode ser por parte do empregado, eu não gostei desse serviço, eu quero sair. Eu preciso pagar aviso? Não. Eu vou perder meu fundo de garantia? Não. Eu vou sacar meu fundo de garantia e o patrão vai ficar com os 40% dele. Então, quer dizer, nesse caso, o contrato de trabalho, o contrato de experiência, ele veio favorecer, isso já existia, mas com relação ao fundo de garantia não, ele veio favorecer a relação empregador doméstico, com relação ao fundo de garantia, e empregado doméstico, porque passou esse período, não está contente para um ou para outro, não há necessidade de se pagar aviso, os 40% volta para o empregador e o contrato se extingue de uma forma natural, sem custos da despedida imotivada. Uma coisa que tem gerado muitas dúvidas com relação aos domésticos é a questão da alimentação no trabalho, fornecimento de alimentação e a moradia, que no Brasil, a partir da década de 70, 80, é muito comum o empregado doméstico residir na casa dos patrões. No próximo bloco, o Dr. Marcos poderia falar um pouco para a gente sobre essas situações. Vamos fazer um pequeno intervalo aí, já voltamos. Está no ar a vacinação contra a gripe. Atenção, gestantes, mães do pós-parto, crianças de 6 meses a 5 anos, doentes crônicos, pessoas especiais e idosos. Ué, gente, cadê o idoso?
De 30 de abril a 20 de maio, vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde. Como é que é? O idoso está aqui no palco? Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos com o programa Agora é Lei. Eu havia perguntado no final do bloco anterior ao Dr. Marco Gracinelli como fica a situação do empregador que tem empregado doméstico, se ele fornece alimentos a esse empregado e se ele fornece moradia. Como ficam essas duas situações, Marco? Essa é uma situação também bastante corriqueira, que tem muita pergunta sobre isso no nosso escritório. Por quê? É o conhecido salário in natura. Bom, isso daí incorpora no meu salário ou não incorpora? Eu não vou dar isso para ele porque depois ele vai lá reclamar. Não, veja bem. A alimentação do empregado doméstico e a alimentação do trabalhador geral fornecida em decorrência do serviço, ela não incorpora, ela não é salário in natura. Se o empregador der alimentação para o empregado, ele não vai ter ônus nenhum por causa disso, mas ele não pode descontar isso daí do empregado. Então isso é lei, quer dizer, se ele fornecer alimento, ele não pode, lá ele paga o salário mínimo estadual do estado de São Paulo de R$1.000 e ele vai lá descontar, seja R$50 por mês, não pode. Se ele está fornecendo, ele não é obrigado a fornecer. Ele pode ir lá dar 1 hora, o empregado vai para a casa dele, almoça lá, volta e ponto final. Ele não é obrigado a fornecer alimentação, mas a partir do momento que ele fornece, ele não pode descontar. A moradia, mesma coisa. Ela tem um custo, é claro, porque o empregado se beneficia, mas a partir do momento que o empregador fornece a moradia pro benefício do serviço, ele não pode descontar também. E isso também não é salário in natura. Então, a gente gosta sempre de falar porque tem os dois lados. Ele não pode descontar, mas por outro lado, isso também não incorpora o salário ao salário do trabalhador. E isso gera uma outra situação, né, que é a questão do intervalo para a refeição, né, dos domésticos e também dos trabalhadores em geral. Como fica essa questão hoje no direito do trabalho? Principalmente agora para os domésticos, o que eu vou falar vale para todas as categorias, mas para o doméstico não valia porque ele não tinha direito a hora extra. Ele passou a ter direito de hora extra, então passou a valer. O que acontece? É estabelecido na CLT e na lei das domésticas que o período mínimo de intervalo para a refeição é de 1 hora e o máximo é de 2. Ocorre problemas tanto para baixo quanto para cima desse intervalo. Vamos começar do para cima. Por exemplo, uma cuidadora de idoso que entra no serviço às 10 da noite, ou vamos dizer que entra às 6 da tarde e sai às 6 da manhã. Ela não pode ter um intervalo superior a 2 horas. O intervalo máximo dela é de 2 horas. Bom, mas ela vai ficar dormindo lá. Mas a lei diz que o intervalo máximo é de 2 horas. Então, quer dizer, se ela entra às 6 e sai às 6, vai gerar hora extra. Indiscutivelmente, porque ela só tem direito de folga de 2 horas. Então, esse é o máximo. Ele não pode ser elastecido das 2 horas. E, por outro lado, ele não pode ser reduzido. O intervalo mínimo é de 1 hora. Para o empregado doméstico, pode até se ajustar e fazer um acordo formal, esse tem que ser escrito, por uma redução de 30 minutos. Mas se isso não for, e o empregado só gozar de 45 minutos, ele vai ter que ser indenizado em 1 hora. Não é só do tempo faltante, não. Ele vai ter que ser indenizado em 1 hora. Então é importante a gente estar sabendo isso, porque tem que ser respeitado o intervalo mínimo e o intervalo máximo. Então,
o descanso para a refeição é de no mínimo 1 hora, para os empregados domésticos podendo ser reduzido para 30, mas para os outros trabalhadores não, de 1 hora e no máximo de 2 horas. Então, eu acho que aí a gente esgota essa matéria. Você falou com relação ao contrato, nós estamos falando bastante sobre a questão dos empregados domésticos. Você disse que a partir de 2 dias há o contrato de trabalho, né? Mas que não necessariamente ele tem que trabalhar a semana fechada, de 6 dias ou 5 dias. Como fica a questão das férias para aqueles que trabalham menos que a semana normal? A semana trabalha, por exemplo, 3 dias. Tá, eu só queria fazer um adendo da pergunta anterior, que eu disse que o intervalo mínimo é de 1 hora e o máximo de 2 horas. Só que para o empregado doméstico, em decorrência da especificidade do trabalho dele, esse intervalo pode ser dividido em 2 intervalos. Então, quer dizer, ele pode ter um repouso durante o dia, se ele trabalha uma jornada maior. Ele pode ter um repouso para alimentação e um repouso para café. Aí, cada intervalo desse se aplica a mesma regra. Então, quer dizer, no máximo de intervalo pode ter 4 horas. Então, por exemplo, o cuidador de idoso, ele tem um intervalo, esse intervalo tem que ser efetivamente intervalo. Se ele quiser sair da casa e voltar daí 2 horas, ele tem o direito, senão não é intervalo. Então, ele pode ter um intervalo de 2 horas e depois outro de mais 2 horas. Então, pro empregado doméstico, o limite é até 4 horas, 2 e mais 2. E também pro empregado doméstico, o limite é meia hora. Mas nesses 2 casos, eles têm que ser contratados formalmente, não tem como fazer só o contrato verbal. Bom, então voltando à sua pergunta. E o empregado doméstico que trabalha só 3 dias por semana, ou não trabalha a jornada legal que é de 44 horas. Ele trabalha lá por semana 20 horas. Ele vai ter os 30 dias de férias? Não. O contrato de trabalho que não seja semana fechada, as férias também são reduzidas. Reduzida de que forma? A lei, ela já estabeleceu uma tabelinha, e aí eu vou pedir licença para eu ler essa tabela. Isso daí, quem quiser, entra no Google lá, ou qualquer site de busca, entra no site de busca e vai localizar essa tabelinha. Para o empregado que trabalha acima de 25 horas por semana, ele tem 30 dias. Para o empregado que trabalha de 22 horas até 25, ele só tem 18 dias de férias. Pô, mas não vou ter 30 dias. Infelizmente, você não vai ter 30 dias. Para o empregado que trabalha de 20 a 22, ele vai ter 14 horas. Para o empregado que trabalha de 10 a 15, ele vai ter 12 horas. Para o empregado que trabalha de 5 a 10 dias, falei errado. Para o empregado que trabalha de 15 a 20 horas, ele vai ter 14 dias de férias. Para o empregado que trabalha de 10 horas a 15 horas, ele só vai ter 12 dias de férias. E para o empregado que trabalha de menos de 5 horas, ele vai ter 8 dias de férias. Então, quer dizer, qual é o prazo mínimo de férias? 8 dias. Durante um ano de trabalho, se ele só trabalhar 5 horas por semana, como que um empregado pode trabalhar 5 horas por semana? Eu posso precisar de uma doméstica venha 2 horas em um dia, 2 horas em outro e 1 hora em outro dia. São 3 dias, mas só são 5 horas. Ela vai ter 30 dias de férias? Não, ela só vai ter 8 dias de férias. Então, é importante também, tanto o empregado quanto o empregador, saber isso, porque às vezes não trabalha a semana toda e chega lá no final e fala, bom, eu tenho 30 dias. Não, infelizmente tem essa tabelinha e você não vai ter os 30 dias. Ainda com relação a essa questão do intervalo, né, para intrajornada, algumas categorias têm cargas horárias reduzidas. Por exemplo, telefonista, sabemos que ela pode trabalhar só 6 horas, né? Como fica essa questão do descanso para quem tem cargas reduzidas? A pergunta foi boa e pode ter gerado uma dúvida a hora que eu coloquei essa questão. Essa regra do intervalo mínimo de 1 hora e máximo de 2 só se aplica para quem tem jornada acima de 6 horas.
até 6 horas, eu não tenho que ter esse intervalo. Eu tenho que ter um intervalo só de 15 minutos, se a minha jornada é de 6 horas. Então, para quem tem jornada superior a 6 horas, que vale aquela regra que eu havia explicado. Inferior a 6 horas, não é obrigatório o intervalo, só de 15 minutos. Como nós tocamos na questão do telefonista, hoje em dia nós temos também o analista de suporte, que não é propriamente um telefonista, porque não está ali apenas para conectar linhas telefônicas, conectar ligações. Ele está lá para dar suporte, por exemplo, nós temos hoje essas questões da certificação digital, as pessoas têm muita dúvida ainda e ligam lá e a pessoa fica às vezes horas lá explicando, olha, faça isso, passo a passo de como trabalhar nessas questões digitais, principalmente nisso. É equiparado a telefonista para efeitos de direitos trabalhistas? O direito do trabalho... Inclusive com relação à carga horária também? O direito do trabalho, eu costumo dizer que ele é dinâmico. E embora a nossa CLT seja de 1943, ela é atualíssima. Ela trata de todas as questões atuais. E se não de uma forma textual, que ela tenha sido alterada por uma outra lei, de uma forma interpretativa. Na CLT, a jornada reduzida de 6 horas é para telefonista. Ela não teve essa alteração. Porém, através de interpretações judiciais que geram jurisprudências e decisões unânimes, está sendo sim reconhecido a analogia. Então, quer dizer, se a pessoa trabalha fazendo funções semelhantes, embora com a atualização, e como o Dr. Daniel disse, eu trabalho atendendo o telemarketing lá o dia todo. A minha jornada é de 6 horas, equivalente à da telefonista. Acontece o mesmo caso daquele intervalo que o que está na CLT era de quem trabalhava com a datilografia durante o dia todo. Hoje em dia, nós não temos mais isso, mas nós temos o digitador. Então, quem trabalha na digitação, seja lá em banco, só digitando, aí quem trabalha só digitando, ou seja, nessa questão mesmo de atendimento, ele vai ter o direito aos intervalos intermitentes, que a gente chama. E esses intervalos, diferente do intervalo que a gente estava conversando lá para a refeição de 1 hora ou de 2 horas, aquele lá não é remunerado. Aquele é um intervalo que você vai para a tua casa e descansa, esse não é remunerado, é fora da jornada. Esse intervalo do digitador, ele é remunerado e ele a cada 90 minutos trabalhado, ele pode ficar 10 minutos descansando. Então, esse intervalo que antes só se aplicava para quem trabalhava com a datilografia, hoje se aplica para todo mundo também através da interpretação, todo mundo que trabalha com a digitação. Como o tema direito do trabalho, direitos trabalhistas é bastante interessante, né? Bastante difundido, nós recebemos perguntas até aqui do pessoal da TV Câmara. Da pergunta do Tiago, funcionário aqui da casa, né? No contrato de experiência, rescisão antes do término, ele pode sacar o FGTS? No contrato de trabalho por experiência, ele já tem esse nome, o contrato ele é por tempo determinado. Ou seja, o dia que o empregado e o empregador fazem o contrato, eles já sabem o dia que vai acabar. Então, os dois já estão decidindo sobre o término dele. Eu estou sendo contratado por um contrato por prazo determinado, seja experiência ou seja para substituição de outro funcionário, por 90 dias. Eu não preciso receber aviso no final, eu não preciso ser mandado embora, eu sei que em 90 dias eu não estou mais trabalhando. Bom, se eu já sei que meu contrato tem término, então eu vou ter o direito de como se eu tivesse uma despedida recíproca. Aí, essa despedida recíproca dá direito do saque do fundo de garantia. E esse saque do fundo de garantia só não tem os 40%. Por quê? Porque nós já estamos na contratação estabelecendo a despedida. Então, os 40% não tem. Mas sacar o fundo de garantia, ele saca, basta ele levar a sua rescisão lá,
que está dizendo que é o contrato de trabalho por prazo determinado ou o contrato de experiência, que a Caixa Econômica Federal vai liberar o fundo de garantia para ele. Você falou despedida recíproca, talvez um termo que as pessoas não estejam muito antenadas. O que seria uma despedida recíproca? Quando eu estou fazendo a contratação por prazo determinado, eu, empregador, e eu, empregado, o empregado, o empregador, já estabelecem que no final de 90 dias vai acabar o contrato de trabalho. Então, os dois estão ajustando isso. É diferente do contrato por prazo indeterminado. Eu contrato você para trabalhar e eu sou contratado e eu não sei quando que vai acabar essa dispensa, quando que vai acabar esse contrato. Pode acabar amanhã, mas pode acabar daqui 10 anos. E aí, para acabar, aí então precisa ter a despedida, o aviso prévio ou o pedido de conta. E já no contrato por prazo determinado, não precisa nem ter a despedida e nem o pedido de conta. Ele já tem o seu termo estabelecido. Bom, nós falamos do empregado a questão da alimentação no trabalho para o doméstico, né? E falamos também da questão da moradia. E acabamos passando por cima da questão do transporte. Não só do trabalhador doméstico, mas também do trabalhador em geral. Nós sempre ouvimos o termo, né? Hora itinere, que é aquela hora que o empregado tem para o deslocamento. Ele utiliza para o deslocamento. Em alguns casos isso integra a remuneração, em outros casos não. Podia falar um pouco disso para a gente? A hora em itinere é um tema já bastante discutido no direito do trabalho, porque ela não tem uma lei específica que trata dela. Ela é uma interpretação do artigo 4º, que é o tempo à disposição. O artigo 4º da CLT ele diz que o empregado que esteja à disposição, trabalhando ou só à disposição, ele tem que ser remunerado. Então, aí é a interpretação dos tribunais, se o tempo que o empregado está gastando no transporte, ele está ou não está à disposição do empregador. Então, aí, depois de muita discussão, hoje já está sedimentado que ele está à disposição se ele cumprir alguns requisitos. Quais os requisitos? O local de trabalho aonde ele vai prestar serviço tem que ser um local de trabalho de difícil acesso. Esse difícil acesso, ele é caracterizado, primeiro, pelo fornecimento de transporte pelo empregador. Não é o fato do empregador pagar o transporte para o funcionário que o local é de difícil acesso. O que é que vai caracterizar o tempo à disposição? Primeiro, que esse veículo tem que ser fornecido pelo empregador, mas não é só isso. Ele tem que estar caracterizado que o local de trabalho é de difícil acesso, porque eu não consigo chegar naquele trabalho se não for com a ajuda do empregador. Então, lá não tem ônibus de linha, lá não tem outra forma de eu chegar senão com a ajuda do empregador. Por exemplo, eu moro em uma cidade e trabalho na outra cidade, no centro, e o empregador paga meu transporte. Eu tenho direito à hora em itinere? Não. Por que eu não tenho direito à hora em itinere? Porque o local de trabalho não é de difícil acesso. Qualquer um chega no meu trabalho sem ajuda nenhuma. Ele paga a passagem, vai na outra cidade. Agora, a questão do trabalhador que trabalha num distrito industrial, numa zona rural, ou trabalha numa lavoura de cana. Qualquer um chega na lavoura de cana? Não. Não tem ônibus que vai na lavoura de cana. Não tem ônibus que vai no distrito industrial. Então, esse local, aí assim é caracterizado de difícil acesso. E aí, então, ele tem direito à hora de transporte, que é a hora em itinere, porque ele está à disposição do empregador. Doutor Marcos, o autônomo, ele pode recolher o fundo de garantia para ele? Quais as vantagens dessa situação? O empregado autônomo, ele não tem disponibilizado o recolhimento do fundo de garantia. Às vezes a pessoa fala assim, eu só vou trabalhar com um empregado em casa por 2 dias e eu recolho o INSS dela. Não. Isso daí, você fazendo esse ato, você está atraindo para você o vínculo empregatício, porque não é responsabilidade
do tomador de serviço autônomo se preocupar com questão nenhuma do trabalhador. Se ele for empregado, a responsabilidade é do empregador. Se ele não for, quem tem que recolher INSS, quem tem que cuidar das suas questões financeiras é só o trabalhador autônomo. Então, quer dizer, ele só vai ajustar com você, ó, eu vou ganhar R$100 por dia. Aí, desses R$100, ele vai pagar o INSS dele. Ele pode trabalhar um dia para você, um dia para o outro, um dia para o outro. E essa questão, então, não tem como... o fundo de garantia não é liberado para o trabalhador autônomo. Ele é só liberado para o empregado. A partir agora de março, né, está em vigor o novo Código de Processo Civil. Você tem já uma ideia de qual vai ser o impacto dele? Porque nós sabemos que a Lei Processual Civil ela é subsidiária às questões em direito do trabalho. Vai modificar alguma coisa com relação às reclamações trabalhistas, aos prazos, alguma coisa nesse sentido? Ou o Código não vai ter influência, pelo menos não direta, num primeiro momento, a questão do direito do trabalho? Tem influências e, como eu disse que o direito do trabalho ele é dinâmico, o TST já se adiantou e expediu uma instrução normativa que lá ele relaciona todos, de início, né, sem prejuízo de análise de novos, todos os artigos do Código de Processo Civil que são atinentes ao direito do trabalho. Por exemplo, que aí já é uma questão mais técnica, mas a contagem de prazo no novo código. Não se conta mais prazo em feriados, sábados e domingos, só conta em dia útil. Na Justiça do Trabalho não se aplica. Na Justiça do Trabalho o prazo continua a ser corrido. E tem algumas outras questões que envolvem mais a parte técnica, mas pro trabalhador, que é o objetivo que a gente veio aqui, a gente não veio com o objetivo, acho que, de falar da questão acadêmica. Pro trabalhador, pergunta do Dr. Daniel, pro trabalhador não teve interferência efetiva nos direitos dele. Teve interferência em questões ligadas ao processo, à tramitação do processo, mas não teve nada que tornou ele mais moroso. O andamento do processo em si continuou basicamente a mesma. Algumas questões técnicas pontuais, como essa do prazo que a gente falou. Mas para o trabalhador pode ficar tranquilo que não melhorou nem piorou nada. Continua da mesma forma. Gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Marco Gracinelli, especialista em Direito do Trabalho, advogado militante há muito tempo em Assis, né? Doutor, muito obrigado pela participação. Foram muito esclarecedoras as suas explanações. Gostaríamos de contar um outro dia aí com um tema também sobre direito do trabalho, que é muito amplo. Nós sabemos que estamos longe de esgotar a questão, né? Coisas novas estão por vir aí em questão de direito do trabalho. E aí, os nossos sinceros agradecimentos pela sua presença, pela participação e pelas importantes lições aqui hoje. Eu que agradeço e eu costumo dizer que o direito do trabalho é uma relação que causa dúvidas entre as que mais causam dúvidas. Por quê? Porque qualquer um de nós vive o direito do trabalho, ou como empregador, ou como empregado, ou como auxiliar dessa relação. Então, é um prazer a gente poder estar aqui conversando sobre esse tema, conversando com o telespectador que, na sua grande maioria, ou é empregador ou é empregado. Essas questões técnicas eu até peço desculpa aos colegas, que a gente não tratou elas mais a fundo, mas o objetivo nosso é estar tratando da parte prática aí. E para nós é uma alegria, nós temos o escritório já há 28 anos aqui na cidade de Assis, agradecer que nos acolheu. Nós iniciamos na cidade de Tarumã, hoje temos o escritório em Tarumã e em Assis, e para nós é um prazer falar sobre o nosso trabalho, porque as questões aqui colocadas nada mais são do que as questões que a gente atende diuturnamente de dúvidas tanto de empregado como de empregadores. Muito obrigado pelo convite e parabenizo a casa por essa bela estrutura,
uma estrutura de ponta aí que a gente vê que realmente profissionais todos enganjados aí de levar o melhor à população. Nós dissemos que, falamos aqui um pouco sobre a influência do processo civil. O nosso convidado anterior, Dr. Tiago Baldani, já havia falado da influência do novo processo civil no processo penal. O doutor falou, assim, superficialmente também sobre a questão no direito do trabalho, do processo civil, até por uma questão de tempo. Mas no próximo programa nós falaremos especificamente do novo sistema processual civil em vigor no Brasil desde março. Se você quiser enviar a sua pergunta a esse tema, é só usar o canal, o e-mail agoraelei@camaracis.sp.gov.br. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa.